transformação, comunicação, curiosidade, poder, inteligência, observação, curiosidade, criatividade, o arquétipo do mago. É sobre isso que nós iremos falar hoje. Então, bora lá! Bem, gente, como eu havia prometido para vocês no vídeo que eu fiz ali a respeito dos arquétipos e o inconsciente coletivo, ali de Carl Jung, né? Hoje nós iremos adentrar um pouquinho mais em cada um daqueles 12 arquétipos ali de Jung, né? Que, segundo Jung, todo ser humano, né, está vivendo ali sobre a influência mais fortemente de um ou outro arquétipo ali, gerindo ali a sua personalidade, mas é importante saber que todos nós, ao longo da nossa vida, iremos transitar sobre todos esses arquétipos, né? Existem momentos da nossa vida que nós iremos estar agindo mais como sábio, outros momentos como mago, outros como rebelde, né? Outros como o criador, né? O explorador, né? Outros como o amante. Enfim, todos nós vamos transitar ali entre um arquétipo e outro, né? Mas é importante saber que sempre, né, haverá um arquétipo que irá guiar a nossa personalidade mais fortemente ao longo de nossa vida aí. Eu, por exemplo, estou vivendo mais fortemente sobre a regência do arquétipo do sábio, né? Como vocês sabem, eu venho fazendo esse trabalho de autoconhecimento comigo ao longo de 7 anos e em uma desses estudos, né, de procurar, obviamente, pessoas para me ajudar nessa questão, profissionais, foi descoberto que eu estou vivendo mais fortemente, com forte influência do arquétipo do sábio. Mas eu tenho também muito fortemente as características do líder e também do mago, tenho também um pouco aí do arquétipo do amante, enfim, mas o que mais me guia durante a minha vida inteira, que tem mais me guiado ali, a minha personalidade, muito fortemente, é ali do arquétipo do sábio, beleza? Mas é importante que vocês saibam disso, né? Nós, seres humanos, não estamos ali encaixados em um certo padrão, fechado numa caixinha, pronto e acabou. Não, nós somos seres em constante transmutação, em constante transformação, em constante evolução e crescimento. Sim, somos seres emocionais que vamos experienciando as situações da vida e reagindo, né, e agindo de acordo com aquelas situações que vão desenvolvendo aí ao longo da nossa vida. Mas eu gostaria mesmo que vocês soubessem disso. Nós não estamos fechados e acabado. É isso, pá, fechou, acabou. Não, né? Mas todos nós estamos sim sendo mais fortemente geridos pela influência de um ou dois arquétipos ao longo de nossa vida. Beleza? Então vamos lá. Bom, gente, eu não vou falar sobre o arquétipo do sábio, porque eu já tenho um vídeo aqui no canal que eu falo a respeito do sábio. Vou colocar o link por aqui, depois vocês dão uma olhada aí. E hoje eu vou a partir do segundo arquétipo de Jung, e aí a gente vai começar falando a respeito do arquétipo do mago. Esse arquétipo tão poderoso, né? É um arquétipo muito interessante, principalmente para a nossa vida aqui material, a vida na Terra, né? Que a gente precisa de ter esse poder de colocar a mão na massa, de fazer, né? De tirar as coisas do mundo das ideias e trazer para a nossa realidade, né? É muito importante esse arquétipo, porque justamente é uma das características dele, uma das características do mago é justamente o poder de realizar, né? De executar. Mas ele é mais interessante ainda porque, além do poder de executar, de colocar em prática as ideias, né? Ele também acessa as ideias, ele acessa o mundo das ideias, né? O mundo da criatividade. Então ele tem as ideias,
vai vindo as ideias, vai vindo os insights, vai vindo a criatividade para ele ali e ele executa, ele realiza, ele faz. E por isso ele é de extrema importância para todos nós que estamos vivendo aqui nesse planeta. Porque do que adianta termos ideias, né? Termos ideias, vai surgindo insights aqui e ali e a gente não executa, né? A gente não coloca em prática. De nada adianta. Então, esse é um arquétipo muito poderoso, não é à toa que é um dos arquétipos mais procurados pelas pessoas, né? Justamente pelo poder da criatividade. Vamos pensar aí, gente, quando pensamos no mago, o mago é o mágico, né? Digamos, o mago é o mágico. Quando vamos assistir um show de mágica, a gente vê acontecer coisas que a gente não sabe como, né? Ali, diante dos nossos olhos, porque o mago, ele tem esse poder de fazer as coisas acontecerem, de criar a realidade, né? Ele tem uma energia muito forte, masculina, que é a energia yang, né? Que é a energia do fazer, do executar, do ir atrás, do botar a mão na massa, né? Então, ele tem esse poder de transformar, esse poder alquímico, né? Que é pegar um elemento e transformar em outro. Então, quando estamos falando do arquétipo do mago na nossa vida, estamos falando de ter a capacidade de pegar o meio que nós estamos vivendo e as situações que estão ocorrendo ali na nossa vida e fazer alquimia daquilo ali, transformar aquelas situações, criar, né? O mago, ele cria, ele inova, né? Então, assim, o poder que nós, quando falamos de nossa vida e da energia desse arquétipo, é trazer para a nossa vida essa energia de transformar o nosso meio. Se estamos vivendo em um meio que não está sendo agradável para a nossa vida, pois que então não nos tornamos ali reféns daquele meio, mas sim possamos ativar em nós a energia do mago, ou seja, a energia, eu crio a minha realidade. Eu crio, eu transformo o meu meio, eu transformo a minha realidade, eu faço alquimia da minha vida, eu crio aquilo que eu quero para mim, eu acesso os planos espirituais, né? Eu acesso o mundo das ideias, dos insights, eu mantenho contato com este mundo mágico, com esse mundo de onde surgem as ideias, de onde surge a criatividade. Eu tenho acesso a eles, eu me conecto com eles e eu crio ali, eu faço alquimia, eu crio ali e trago para minha realidade. Uma coisa muito interessante desse arquétipo, gente, é que ele tira as ideias dele ali da agenda, entendeu? Ah, eu tenho um tanto de ideia, eu vou anotar tudo aquilo, eu tenho projetos, eu tenho sonho, eu tenho metas, eu tenho objetivo, eu anoto tudo, fica tudo só na minha cabeça e eu não executo. Não, ele executa, ele dá início, ele dá o pontapé inicial. Quando falamos do mago ali na psicologia analítica, ali dentro da psicologia de Jung, falamos dessa força, né? Essa força que todo ser humano tem ali dentro da psique, né? Dentro da nossa psique, dentro da psique humana. A força alquímica, a força da transformação que todos nós temos dentro de nós. Todos nós temos a capacidade de transformar, né? De transformar aquilo que está dentro de nós, aquelas situações desagradáveis, não favoráveis, né? Aquelas situações complexas, todos nós temos essa força que muitas vezes nem sabemos de onde vem, mas ela já é nata dentro da psique humana, né? Essa ligação que ele representa entre o mundo físico ali, que é o mundo que a gente vive, e o mundo espiritual, o mundo da nossa psique, o mundo físico, o mundo espiritual, o mundo sobrenatural, quando falamos de mago. Tudo que sai da nossa realidade física aqui já passa por uma realidade sobrenatural. Tudo que sai da realidade do que vemos, do que tocamos, do que ouvimos, já estamos falando de mundo sobrenatural. E o mago, ele faz essa ligação, ele é a ponte entre o mundo físico e o mundo espiritual. Então, assim, o interessante dele, né, do mago, é assim, vem a ideia, ele comunica com aquela ideia e ele expressa no mundo as suas ideias.
E por causa disso, outra característica dele é o poder muito forte que ele tem de se comunicar. O mago, as pessoas que estão vivendo sob a regência desse arquétipo, né, elas têm um poder de comunicação muito forte. Elas têm um carisma muito forte, né? Todo mundo gosta, né, de pessoas que estão ali vivendo esse arquétipo do mago, porque elas são pessoas muito carismáticas, são pessoas, como que eu digo, encantadoras, né? Pessoas que encantam os outros, né? Pessoas que todo mundo quer ficar perto, pessoas que são atraentes mesmo, né? Atraentes, que tem um poder de fala muito interessante, que tem um poder de argumentação muito interessante, que são pessoas que as outras gostam de ouvir, são pessoas que conseguem se comunicar, se expressar, que conseguem falar muito bem de si mesmo, poder de assim, de passar a ideia para os outros de que ele realmente é uma pessoa poderosa mesmo, uma pessoa encantadora, uma pessoa, enfim, ele tem esse poder de atrair as pessoas, de encantar as pessoas. São pessoas geralmente muito interessantes e carismáticas e que sabem muito bem falar a respeito de si mesmas de maneira sem ser arrogantes. Ele tem um poder muito grande de passar as suas ideias e principalmente de fazer com que as pessoas se sintam atraídas, né, por ele, né, porque ele é muito comunicador, muito criativo. Inclusive se você está aí com dificuldade de acessar o seu poder criativo, de entrar em contato com esse lado, com o mundo das ideias, com o mundo sobrenatural, que vai trazer para você os seus insights, a sua criatividade, este arquétipo pode te ajudar muito a respeito disso. Se você está com dificuldade de executar, né, ou se você só tem as ideias e não consegue colocar em prática, só fica com isso na mente, o arquétipo do mago te ajuda nisso, porque ele é um arquétipo de execução, é um arquétipo que sai para fazer, que inicia. Então, tem um projeto, tira o projeto do papel. Pensa em criar uma música, vai lá e consegue criar aquela música, escreve uma poesia. Como ele tem essa facilidade de acessar o mundo sobrenatural, então ele entra em contato com várias ideias, com vários insights. E aí ele tem o discernimento para saber aquilo que vai ser, qual daquelas ideias ali vai ser a mais interessante e a melhor para ele. Então ele ajuda também a gente aí nessa questão de fazer as melhores escolhas para trazer do mundo das ideias de selecionar aquelas que serão melhores para o nosso mundo, para os nossos objetivos. São extremamente autoconfiantes. Eles possuem uma autoestima inabaláveis. Eles sabem que eles não são vítimas de nada e que se o meio que eles estão vivendo é um meio que não está agradando, eles têm o poder nas mãos deles. Ou seja, uma pessoa ou as pessoas que estão vivendo fortemente com o arquétipo do mago, ela sabe que tem o poder em suas mãos de criar a própria realidade, de transformar o próprio meio. E uns meses para trás aí, eu estava acessando muito fortemente a energia do mago em mim. Porque eu estava vivendo no meu trabalho ali momentos muito desafiadores. Momentos que eu olhava assim, que eu ficava muito assim, como se diz, me sentia muito negativa, né? Situações negativas mesmo. Mas em nenhum momento eu abaixei a minha cabeça, eu me vitimizei ou eu quis desanimar. Em todos os momentos, quando eu levantava de manhã, que eu ia para o meu trabalho, eu falava, eu tenho o poder de criar a minha realidade. Então, essa situação está acontecendo assim, 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 assado comigo, mas ela não vai prevalecer. Eu tinha essa consciência. Ela não irá prevalecer, porque eu crio a minha realidade. Então, eu já chegava, cada dia que eu chegava ali no trabalho, eu chegava tendo comportamentos, e olha que interessante, como você sabia disso? Inconscientemente, gente. Eu não sei. Eu não planejava um comportamento. Eu sei que eu chegava
né? Tinha comportamentos, eu sabia que eu poderia mudar aquela situação através das minhas atitudes e que, portanto, eu não era refém de situação nenhuma. Que, embora situações aconteçam em nossa vida e nesse mundo que a gente vive, porque ninguém controla a vida, né? Se você entrar na paranoia de tentar controlar a vida, você irá ficar louco, você irá enlouquecer, porque não tem como. Nós não controlamos a vida, mas nós controlamos a nossa reação diante dos acontecimentos, né? E nós podemos sim transformar o nosso meio de acordo com as nossas ações e reações. Então, muitas vezes nós entramos em certas situações que nós nos colocamos lá através de nossas atitudes. Nós criamos aquela situação. Se nós criamos aquela situação, nós também podemos descriar aquela situação. Mas quando nós agimos na vítima, o arquétipo do mago está longe de nós. Porque o mago, ele não é vítima, ele sabe que o poder está nas mãos dele. Ele sabe que ele tem todas as ferramentas. Ele sabe que ele tem o poder alquímico, ele sabe que ele tem o poder da transformação. Ele sabe que ele cria a realidade dele. Então, eu estava vivendo muito fortemente sobre esse arquétipo. E foi isso que me manteve naqueles meses aí, tem pouco tempo isso, que me manteve firme diante daqueles acontecimentos tão desgastantes e desafiadores que estavam comigo ali. Eu entendia que eu poderia criar a minha realidade e mudar a minha situação. E foi o que eu fiz. Gente, é um arquétipo maravilhoso, fenomenal, de extrema importância para ativar dentro de nós, né? Quando você está vivendo a sua vida e que você tem essa consciência, eu crio a minha realidade. O poder está em minhas mãos. Essa situação está negativa aqui, mas eu transformo ela a hora que eu quiser. Como que eu vou transformar essa situação? Eu vou acessar esse plano sobrenatural, esse plano alquímico, esse plano transformador que já existe dentro de mim. E foi isso que eu fiz. E foi uma experiência fantástica. E agora, não é que foi uma experiência, ela vai seguir comigo para o resto da minha vida. Porque depois que eu tive essa experiência, eu me fortaleci, eu me cresci muito. Em nenhum momento eu abalei a minha autoestima. Em nenhum momento eu me deixei abater pelas circunstâncias e pelos desafios que eu estava enfrentando. Eu sabia que eu era poderosa, que eu era autoconfiante, que eu tinha uma autoestima boa e que eu transformaria o meu meio. É o arquétipo do mago, gente. O arquétipo do mago que estava muito forte ali em mim. Sem contar o poder de comunicação. Muito forte. O poder de comunicação. O poder de se expressar, de comunicar, de se relacionar ali com as pessoas. Aguenta um pouquinho que daqui a pouco a gente fala do lado sombra, beleza? Já vai colocando um comentário aqui abaixo pra mim, o que você tá achando do vídeo de hoje, já vai dando aquele like aí pra ajudar o canal. Outra coisa muito bacana do mago, gente, é o poder de persuasão que ele tem. Vamos ver. Existe uma diferença entre persuasão e manipulação. Quando eu manipulo, que aí já é o aspecto do lado sombrio do mago, que daqui a pouco a gente vai falar. Quando eu manipulo, eu levo as pessoas a fazerem coisas que serão boas para mim, mas que irão prejudicá-las. A pessoa, no fundo, ela não queria fazer aquilo para mim, mas ela vai fazer, porque eu tenho um poder de manipulação. Então eu vou usar ali os elementos, né, psicológicos que existem ali em mim, eu vou usar o meu poder de fala, o meu poder atrativo, o meu poder de comunicação que o mago tem por interesse, apenas por interesses egoístas e próprios. Então eu estou sendo manipuladora, então eu estou vivendo o arquétipo do mago no meu lado sombrio, né? Mas falando do lado luz dele, ele tem o poder de persuasão, que é convencer a pessoa, não é manipular a pessoa, né? Quando eu manipulo, eu levo aquela pessoa a fazer uma coisa que ela não quer só para o meu benefício próprio. E a pessoa nem pensa direito, quando ela vê, ela já está fazendo por medo, sei lá por quê. Quando eu utilizo da persuasão, eu levo a pessoa a entender
o meu ponto de vista, a entender, né? A compreender. E daí ela pode sim ter uma atitude que vai me favorecer, mas não de maneira forçada, de uma maneira que ela mesma decidiu por aquilo e que não irá prejudicá-la, né? Ela decide por livre e espontânea vontade, porque eu fui claro, porque eu fui comunicativo, porque eu soube expressar as minhas ideias, eu soube organizar as minhas ideias. Então, se você é aquela pessoa que está com dificuldade de organizar as ideias, de ser claro, de usar a persuasão na sua vida, de convencer as pessoas, de conseguir mostrar o seu ponto ali positivo, seus pontos favoráveis, utilize o arquétipo do mago. Esse arquétipo é de extremo poder. O mago também, ele é ótimo para quem está querendo empreender, em criar o próprio negócio, em abrir seus próprios negócios, né? Porque o mago, ele representa o empreendedor, né? Ele representa aquilo que cria, ele tem os elementos ali com ele da criação, né? Então ele é ótimo para isso. Ele não fica preso em uma ideia só, entendeu? Ele não fica preso no velho, ele não fica preso numa ideia só, ele não fica preso em uma possibilidade só, porque ele acessa o mundo das possibilidades, ele acessa o mundo das criatividades. Está sempre vindo ideias e mais ideias para ele. Então, por isso, ele é muito dinâmico no que tange essa questão aí da criatividade. Eu estava acessando o arquétipo, eu acessei, na verdade, o arquétipo do mago, eu ativei o arquétipo do mago aí durante uns meses na minha vida, e eu desenvolvi muitas características dele. Mas uma coisa interessante também de falar aqui, todos nós temos os arquétipos dentro de nós, né? Só que muitos estão ali, digamos assim, adormecidos. E quando a gente começa a estudar sobre o arquétipo e pesquisar sobre ele e buscar ativar esse arquétipo, a gente traz essa energia à tona. Uma energia que talvez pudesse estar ali adormecida em nós, e com o estudo, e com a busca, e com a pesquisa, com a ativação, o próprio nome já diz, eu vou ativar esse arquétipo. Não é que eu vou colocar o arquétipo em mim. Não, eu vou ativar, né? Quando você tem um aplicativo aí no seu telefone, se você não ativar, ele não vai funcionar, mas ele está ali no seu telefone. Do mesmo jeito são os arquétipos em nós, né? Não é que eu vou colocar o arquétipo do mago em mim, eu já tenho ele, mas eu vou ativá-lo, porque talvez ele estivesse adormecido em mim, né? Então, quando eu estava, há uns meses atrás aí, eu ativei durante bastante tempo, não me lembro a quantidade certa de meses, mas eu ativei, né, o arquétipo do mago. Eu tava tendo, assim, muitos insights, gente. Mas, assim, era tanto insight que tinha hora que chegava a ser perturbador, porque eu tava dormindo, às vezes eu levantava, assim, cedo, nem era pra acordar, levantar, era pra ir ao banheiro, já vinha aquele tanto de ideia na minha cabeça. Aí eu nem conseguia dormir mais, porque vinha as ideias, eu tinha que levantar. Às vezes eu pegava o celular assim do lado da cama e começava a anotar para não esquecer no celular. Outra coisa interessante dele é que ele está muito ligado também ao trabalho, né? O mago, ele é dinâmico, ele não é parado, ele está sempre fazendo, ele está sempre criando, ele está sempre executando, ele está sempre se comunicando, né? Então, assim, é um arquétipo de movimento, é um arquétipo de energia yang, né? Então, é muito interessante. Agora, no lado sombra, tem que tomar um pouco de cuidado, porque pode se tornar aquilo que eu falei, manipulador, egoísta, tentar fazer as coisas pelo lado do seu próprio interesse, manipular as pessoas a fazer aquilo que ele quer, né? Por ele gostar de estar sempre criando coisas novas, ele pode começar as coisas e não terminar. Então, começa um projeto aqui, larga, começa um curso aqui, faz só até a metade, larga, começa outro ali, estuda 4 aulas e larga. Ah, eu vou fazer isso, começa e não termina, e fica assim, começa a ler um livro, larga ele na metade. Já aconteceu comigo também um tempo passado aí de desenvolver esse lado aí mais sombrio dessa questão de começar projetos e não terminar. Mas graças a Deus agora eu já resolvi essa questão minha, procurando equilibrar aí com outros arquétipos. Então, se você já tem a tendência de começar as coisas e largar na metade, não terminar, matricula na academia, vai um dia e não volta mais. Ou então só matricula e nunca vai. Abre um tanto de janela,
né? Como se abre no computador e não fecha nenhum, fica tanto de janela aberta, mas na verdade você não está fixado em nenhuma, né? Não está colocando seu foco em nenhum, está tudo aberto, então nada está funcionando, está tudo aberto, mas nada está funcionando. Então, se você já tem essa tendência, tem que tomar um pouco de cuidado com o arquétipo do mago, porque se você já tem essa tendência, ele vai talvez desencadear isso aí muito mais fortemente em você, porque você já tem isso em você. Então, seria interessante procurar, no momento, um outro arquétipo para fazer este equilíbrio aí. Então, ele pode se tornar também procrastinador, manipulador, né? Utilizar aí de mentira, né? Porque ele quer a todo custo conseguir aquilo que ele está querendo, não está se preocupando com o outro. Pode começar as coisas e não terminar, pode se frustrar por isso, né? Pode ter ideias muito mirabolantes, megalomaníacas de querer ser muito, muito grande, muito grande, muito grande e não conseguir realizar seus desejos, se frustrar e entrar em depressão por causa disso. Enfim, não é que o arquétipo tem o lado sombrio, é que nós, sim, é que podemos projetar as nossas sombras no arquétipo. E aí, quando nós projetamos as nossas sombras no arquétipo, a gente traz as energias sombrias, o lado negativo, né, dessas energias para a nossa vida, porque todos nós temos dentro de nós a luz e a sombra. Então, por isso que é importante a gente nos autoconhecer, a gente nos trabalhar, né? A gente buscar fazer as nossas terapias, a gente buscar nos conhecer, a gente buscar cada dia mais informações a respeito de nós, a nossa meditação, fazer esse contato conosco. Por quê? Porque é importante a gente estar conscientes de sombras, né? Que possam estar aí se manifestando em nossa vida, para que a gente possa saber como equilibrar essas sombras, como integrar essas sombras, como utilizar dessas sombras, entender o que está acontecendo conosco e trazê-las, né, aí para dentro de nós, fazer aí uma alquimia com esse nosso lado negativo, com esse nosso lado sombrio, para que nós possamos viver uma vida mais benéfica para a nossa existência enquanto seres humanos neste planeta Terra. Mas enfim, ele é um arquétipo muito bom para criatividade, para execução, para empreendimento, para prosperidade, para comunicação, para persuasão, para acessar esse mundo das ideias, para conseguir transformar o meio e criar a própria realidade. Perceber o poder deste arquétipo bem aspectado em nossa vida, em nossa psique. Beleza, gente? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixe um comentário aqui abaixo para mim. Complementem essa aula aqui de hoje a respeito do mago. Fiquem com Deus. Deixe o like e eu te vejo nos próximos vídeos. Tchau, meus queridos!